Paz do Senhor, irmãos. Então, como o Fernando falou, não deu certo pelo Face, não deu certo pelo Instagram, não deu certo hoje por lugar nenhum, porque a nossa internet tá ruim. Acho que tá muito carregado, né? Aqui a gente usa 3 casas o Wi-Fi, então fica um pouco complicado. Mas não é por isso que a gente não vai falar da palavra de Deus. Hoje é um culto tão importante, né? Que é de ceia, um culto da gente parar, refletir um pouco mais, né? Renovar a nossa aliança com Cristo, a nossa fé, né? Renovar as nossas forças. Então, a gente não pode ficar sem se alimentar da palavra. Então, vamos ler a palavra que se encontra no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 16, tá? Então, se você quiser abrir a sua Bíblia na sua casa, é bom que a gente vai ler uma boa parte, a gente vai ler o último versículo do 16 e vai ler uma boa parte do 17. Então, é bom você acompanhar comigo, tá bom? João 16, a gente vai ler o 33. O Senhor, Ele colocou no meu coração nessa noite para falar um pouco sobre a aflição que Jesus sentiu e que Jesus nos avisou que nós iríamos sentir, né? Existem pessoas agora, tanto da nossa igreja quanto de outros ministérios, pessoas que não são crentes, pessoas que estão nos caminhos das trevas, pessoas que estão nos caminhos da luz. Todos nós estamos debaixo dessa mesma coisa que está acontecendo e muita coisa passa na nossa cabeça. Então, o Senhor separou a noite de hoje para trazer uma palavra para as nossas vidas, como o meu esposo falou hoje de manhã, de esperança. Esse texto em si, ele não traz a palavra esperança, mas o que Jesus disse e fez, e nós vamos aprender hoje, vai encher o nosso coração de esperança, tá bom? Então, diz assim, no capítulo 16, versículo 33. Aí depois, ó, irmãos, a gente vai ler o 33 do 16 e aí a gente vai entrar no 17, tá? A gente vai ler depois do 1 ao 5 no capítulo 17. Diz assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo, tá? Para quem quiser saber, eu tô lendo aqui na versão NVI, né? Tem algumas versões que falam bom ânimo. E a gente vai entrar no 17 agora. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o nosso Senhor. Um Deus que já estava lá antes mesmo do mundo existir, né? Esse mesmo Deus, esse mesmo Senhor, ele existe para que você tenha vida eterna. Jesus existe para que você e eu tenhamos vida eterna, para que a vida eterna seja realidade para as nossas vidas, né? E também o 33, né, do 16 é o foco de hoje. Quando Jesus disse tudo isso, né, quando Jesus estava falando essas palavras com Deus, foi um pouco antes dele ser levado para a crucificação, né? Então, ele disse muitas coisas
para que nós entendêssemos que nós íamos passar por aflições na nossa vida. E, irmãos, você e eu estamos na mesma situação. A época que nós estamos vivendo agora é uma época de aflição. Para alguns pode ser aflição financeira, para outros pode ser aflição por enfermidade, né? Porque muitas pessoas vão passar por esse vírus. Para outros pode ser uma aflição familiar, né? Com essa quarentena, as famílias dentro de casa também estão sujeitas a passar aflições. Então, o Senhor separou essa noite para que, numa noite de ceia, numa noite de renovo, numa noite de que o Senhor quer encher os nossos corações de fé, de alegria, de paz, como diz esse versículo, né? Jesus disse essas coisas para que nele nós tenhamos paz. A paz que nós precisamos hoje, na situação que nós estamos vivendo, está em Jesus Cristo. Então, que em nome de Jesus você receba essa palavra, receba essa paz e receba tudo quanto essa palavra vai falar com você nessa noite. Peça para que Deus abra o seu coração verdadeiramente, para que você possa enxergar tudo isso quanto Ele tem para a sua vida. Amém? Vamos ler também aqui, eu quero ler o 8 e o 9. Eu não vou ler ele inteiro para que não fique um vídeo muito longo por causa da memória, tá? Dos celulares aí, mas vamos ler, depois você pode ler o capítulo inteiro, mas agora a gente vai ler do 8 ao 9. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram que de fato de ti creram que enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Aqui, irmãos, Jesus está falando dos seus discípulos. Irmãos, ele, um pouco antes de sofrer tudo aquilo quanto ele ia sofrer naquele tempo ali, onde tinha chegado a hora dele dar vida por mim e por você. E esse é o nosso Deus. Ele que iria sofrer aflições. E ele estava orando, conversando com Deus e falando para Deus, né? Primeiro ele disse que nós também teríamos aflições, mas naquele momento ele ia passar por uma grande, pela maior aflição já vista e já vivida. E aí ele pega e começa a orar pelos discípulos dele. Ele ia sofrer até a morte, ele ia ser massacrado até a morte. E ele estava orando pelos seus discípulos. Irmãos, a palavra cristão é pequeno Cristo. Como está a nossa vida de oração pelos nossos irmãos? Né? Jesus ali, ele estava passando a maior aflição da vida dele. E nós, às vezes, temos um probleminha desse tamanho e achamos que porque estamos com esse problema, nós devemos orar somente por nós, para que o nosso problema seja resolvido. Enquanto o nosso Jesus, ele orava pelos outros, mesmo sabendo que ele esperava, porque ele já sabia tudo que ele ia passar. Amém? Nós vamos ler também do 11 ao 13, no mesmo texto, tá? Eu vou pulando, depois os irmãos leem tudo aí na sua casa. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste para que sejam um, assim como nós somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham plenitude da minha alegria. Irmãos, meu Deus, Jesus aqui foi para junto do Pai, mas ele deixou disponível, ele tá falando aqui, ó, no 13, eu estou indo para ti,
Mas eu digo essas coisas enquanto ainda estou aqui, para que eles tenham plenitude da minha alegria. Jesus deixou disponível para mim e para você a plenitude de alegria em Cristo Jesus. É maravilhoso você poder, porque é um privilégio para nós hoje, como cristãos, poder passar por tudo que nós estamos passando e ainda assim conseguir se alegrar na presença do Senhor. E ainda assim chorar, às vezes, de alegria na presença do Senhor. Saber que existe um Deus que cuida de nós. Olha o que Jesus disse aqui no 12. Não, no 11, desculpa. Jesus orando para o nosso Deus. Ele disse assim: Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste. Então, irmãos, quando a gente fala vá com Deus em nome de Jesus, que tudo dê certo. Quando a gente profetiza, quando a gente fala meu filho está guardado por Jesus, em nome de Jesus nada vai tocar nele, minha família está guardada em Jesus, em nome de Jesus essa doença não vai chegar na minha casa. Isso tudo nós estamos fazendo o que Jesus fez. Jesus pediu para Deus nos proteger no nome dele. E é isso que nós vivemos. É privilégio para nós. Nós temos a plenitude de alegria de saber que existe um Deus que está de olho em nós o tempo todo cuidando de nós. E o nosso Senhor Jesus orou isso, pediu isso para Deus antes de passar por tudo quanto ele passou na crucificação. Ele já sabia que nós íamos precisar da proteção de Deus. Então, que em nome de Jesus, nessa noite, você possa tomar posse disso, dessa proteção que está em Deus nas nossas vidas. Amém? Depois também nós vamos ler do 14 até o 17. Aí, no 14 até o 17... além de orar, Jesus vai dar uma grande dica para nós, amém? Então, fica de olho. Dei-lhes a tua palavra e o mundo odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus está falando que deu a palavra para todos, mas o mundo odiou. Agora, aqueles que escolheram, aqueles que creram, aí desses o Senhor Jesus está orando por esses. Aí diz assim: não rogo que os tire do mundo, mas os que protejais do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, Jesus estava falando assim para Deus: eu não estou pedindo para o Senhor tirar eles do mundo. Não estou pedindo para o Senhor tirar eles das aflições que há nesse mundo. Eu estou pedindo para que o Senhor os proteja de todo o mal. Porque aqui na minha Bíblia fala, os proteja do maligno. Então, nós precisamos, eu queria achar uma palavra, nós precisamos crer e tomar posse dessa proteção. Eu e você que crê no Senhor Jesus Cristo, você está protegido de todo o poder do maligno. Se algo acontecer na sua vida, é permissão de Deus com algum propósito, porque nada na nossa vida acontece sem propósito. Né? Nós acabamos, por exemplo, de ter a chegada do Natan, né? A nossa pastora passou por momentos difíceis. O Senhor estava ao lado dela em todo o tempo. O Senhor fez com ela o que Jesus falou aqui, protegeu ela de todo o poder do maligno. Mas ele não tirou ela do mundo. Ela está no mundo, ela passou pela aflição e Deus em todo o tempo protegeu ela do maligno. Mas pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que algum propósito houve nesse tempo que a pastora teve que ficar no hospital. Algum propósito Deus tinha ou tem, né?
Às vezes nós ainda não sabemos, mas Ele sabe o porquê de todas as coisas. E glória a Deus que ela já está em casa e que está tudo bem. E que ela foi protegida de todo o poder do maligno. Ela e o bebê estão bem. E graças a Deus e glória a Deus por isso. Amém? Vamos ler também. Não, antes da gente ler, eu quero falar do 17. O 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, nós precisamos entender que a santificação vem através da palavra. E a palavra é Jesus. Esse é o segredo e a grande dica desse trechinho que a gente viu, né? Nós somos santificados por Jesus, pela palavra. Quem é a palavra? Jesus, né? No primeiro ali capítulo de João vem dizer que ele é o verbo, ele é a palavra. E nós somos santificados através dele. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer. Não é pelo que eu sou ou deixo de ser. É pelo que Jesus fez por mim e por você que nós somos santificados através da palavra dele. Né? O versículo 19, ó, leia aí comigo, fala: em favor deles eu me santifico. Jesus está falando para Deus: em favor dos meus eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, saiba que em nome de Jesus nós somos santificados, pelo poder de Jesus nós somos santificados. E graças a Deus por isso, né? Porque se dependesse de nós sermos santos para tomar posse de algo, ou até mesmo pelo assunto que está falando aqui no começo do texto, para tomar posse da vida eterna, nós não teríamos nada. Mas através dele, por causa dele, por ele, para ele são todas as coisas, e por ele vem a santificação através da palavra em nossas vidas. E agora, assim, o top das galáxias é que Jesus ia ser massacrado até a morte. E eu acho que esse é o ponto ápice dessa palavra, que o tema é sobre as aflições, para que você entenda que você vai passar a aflição, mas que ele já falou que ele já venceu. Então é para você ter bom ânimo, tá? Esse é o tema. Mas o ápice desse texto é aqui. Na minha Bíblia, irmãos, eu queria até dar um jeitinho de tentar mostrar para vocês, ó. Tá escrito: Jesus ora por todos os crentes. Irmãos, isso é o top das galáxias. Porque Jesus ia sofrer a maior dor, a maior aflição, ia ser massacrado, pisoteado até a morte, morte de cruz. Ele ia sofrer a maior aflição da vida dele, terrena, que ele ia ser separado do Pai, que foi o que mais doeu em Jesus. E aí ele ora pelos discípulos e aí ele ora por nós. Olha só o que diz o versículo 20. Minha oração, aqui é Jesus falando, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O 23, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Irmãos, Jesus está orando por mim e por você nesse texto. Aqui nesse momento ele estava falando lá atrás com Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ele estava pedindo para que Deus nos protegesse. Ele estava falando que a oração dele não era só pelos discípulos, mas por todos aqueles que iam vir a crer na mensagem de Deus, a crer na palavra de Deus que estava ali com eles, andando e caminhando, pregando a palavra de Deus. Irmãos, Jesus orou por você nessa hora. Ele orou por mim.
Ele já sabia de tudo aquilo quanto a gente ia passar agora, no ano de 2020, no mundo inteiro. Ele já sabia de cada aflição, de cada problema, de cada choro que a gente ia ter. E ele estava orando por nós nessa hora. E é por isso que eu falei que isso é o mais top. Porque Jesus, em todo tempo, ele é muito humilde. Mesmo ele sofrendo, ele estava pedindo por alguém. E esse alguém é você. Jesus estava orando por você. Então, para que nós possamos vencer essa crise, eu até anotei aqui, eu queria falar isso para os irmãos. Para que nós possamos vencer essa crise que estamos vivendo, nós precisamos de 3 coisas que estão aqui nesse texto. A primeira delas é o ânimo. Em algumas Bíblias diz bom ânimo, na minha desânimo. Irmãos, se você não tiver ânimo, você não faz nenhum dos outros 2 que eu vou falar. Pega esse texto, medita nele. Você precisa ter ânimo. Eu preciso ter ânimo. Eu falei aqui no culto da quarta-feira, nós precisamos reagir, despertar, ter ânimo. Sabe, eu comentei hoje, nos primeiros dias da quarentena, nós estávamos mais agitados, mais focados, tínhamos mais coragem, limpando, coisas que a gente não tinha tempo de fazer, a gente arrumou. E de repente bateu um desânimo e você e eu às vezes não conseguimos mais fazer as coisas. E nessa hora Jesus está dizendo para você vencer essa crise, anime-se, tenha ânimo, tenha bom ânimo. A segunda coisa que nós precisamos nessa crise para vencer, oração. Irmãos, Jesus estava aqui, ele avisou que nós deveríamos ter ânimo e aí ele foi orar. Ele não foi fazer outra coisa, ele foi orar. E nós muitas vezes se prendemos ao desespero e não oramos. Então a segunda coisa que nós precisamos para vencer essa crise é orar. E por que eu falei o ânimo primeiro? Porque sem ânimo você não ora. Mas nessa noite Deus está despertando você e eu para que tenhamos ânimo, para que começamos a orar mais fervorosamente, né? Muito mais do que tem pessoas que já estão orando, mas que nós possamos orar mais. Sem essa oração é impossível vencer. E a terceira é que ele fala muito aqui, né? No 23, no versículo 23 que a gente leu, é a unidade, é a união. Por isso que eu até coloquei no grupo, né? Nós não podemos estar reunidos, mas nós podemos estar unidos. Nós precisamos, irmãos, ser unidos para que sejamos mais fortes, para nos mantermos fortes, para lutar e para vencer. Nós precisamos um dos outros, né? Em oração. Nós não podemos, irmãos, aglomerar, mas nós podemos orar. Nós não podemos fazer um culto hoje, a gente não pode hoje fazer um culto ainda, não estamos liberados, mas nós podemos orar. Nós podemos juntar 2 pessoas e orar. Nós podemos juntar 2 irmãos e limpar a casa do Senhor. Nós podemos juntar 2 irmãos com todas as proteções necessárias, né? Que a gente precisa usar, máscara, álcool em gel, limpeza. E a gente precisa louvar. Sabe, ministério de louvor precisa ensaiar. Existem igrejas que eu estou vendo que o culto, a live do culto online é o pastor pregando e o ministério de louvor tocando. Nós precisamos reagir, nós precisamos levantar. Nós estamos de quarentena, nós não estamos de luto, irmãos, nós estamos vivos. Nós precisamos animar, nós precisamos orar e nós precisamos fazer alguma coisa, reagir. Nós precisamos nos unir para vencer essa crise, né, devastadora que está levando saúde, está levando vidas, está levando vida financeira, está levando negócios, está devastando vidas. Mas nós estamos unidos num só propósito. Se em algum momento nós nos dispersamos por conta dessa quarentena, irmãos, isso não é culpa minha, isso não é culpa sua. É um problema que todo mundo está enfrentando, né? O mundo todo está assim, pessoas distantes uma das outras, mas nós precisamos reagir, né? Não é só conosco,
Muita gente está sofrendo, então vamos nos unir, vamos levantar, vamos reagir e vamos fazer com que a palavra de Deus, que é essa aqui, se espalhe. Eu falei muito no começo da quarentena, irmãos, a gente só reclama que não tem tempo de ler a Bíblia. Pega essa Bíblia, abre ela e leia. Faz um propósito com você mesmo, não é com Deus não, irmãos, porque para votar com Deus tem que cumprir. Se você não vai cumprir, nem vota, a palavra fala. Então faz um propósito com você mesmo, sabe? É o que eu falei para Deus, eu quero fazer isso por mim. Eu preciso, faz um propósito, pega um livro da Bíblia, lê um capítulo por dia, medita. Pega um versículo, compartilha, manda nos grupos, sabe? Nós temos que parar de espalhar notícias ruins? Temos. Nós temos que espalhar notícias boas? Temos, mas nós temos que espalhar a palavra de Deus. É melhor você compartilhar um versículo que você mande para 20 pessoas e fale com uma, do que você postar que não sei quantas pessoas foram curadas, não sei quantas pessoas foram curadas, não sei quantas pessoas no mundo estão recuperadas. Amém, glória a Deus, estou feliz por isso. E eu queria, na realidade, que essa notícia fosse maior, mas eu preciso compartilhar a palavra, porque um versículo como esse, de João 16:33, onde Jesus diz que nós teríamos aflições, mas tem bom ânimo. Às vezes você vai compartilhar um versículo desse e existe um crente que está desanimado, que está falando, por que isso está acontecendo comigo? E aí ele lê de repente um versículo desse e fala, peraí, mas Jesus falou que eu ia ter aflição, mas peraí, ele está falando que é para eu ter ânimo, porque eu vou vencer, porque ele venceu, e se ele venceu, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então faça isso, reaja, amém? 3 pontos. Tenha ânimo, volte a orar e se una com seus irmãos, com a sua igreja, para que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo consiga alcançar mais e mais vidas em nome de Jesus. Amém? Eu ia louvar aqui com os irmãos um louvor, acredito, do Gabriel Guedes, mas acabou dando tudo errado. E agora eu não vou conseguir passar, porque agora eu tô usando só um celular e não tem o outro pra poder colocar aqui agora. Mas escute aí na sua casa. Escute esse louvor umas 10 vezes, 20 se for preciso. Escute e cante. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em Ti. Depois tem uma outra parte que fala que a nossa fé não seja apenas notas e canções. Em meio a tentações e quando estou fraco, creio em Ti, Jesus. Aí ele fala de novo, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, que o Espírito Santo de Deus venha renovar as suas forças nessa hora. E saiba que hoje, com a ceia, nós renovamos a nossa aliança com Cristo. Recebe o renovo em nome de Jesus. Amém? Um beijo para você, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e saibam que essa palavra foi algo realmente de Deus para sua vida, porque Ele não desiste de você, Ele se importa com você e Ele compreende o nosso caminhar. Ele sabe do que nós estamos passando. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.